Olá, eu me chamo Rodrigo Valentim e o objetivo do canal é tratar de assuntos do cotidiano à luz das Escrituras Sagradas. Vou começar esse tema fazendo-lhe uma pergunta. Será que o nome de Jesus é suficiente? Outra pergunta. Será que o sacrifício de Jesus foi suficiente? Por que faço essa pergunta? Com o advento do neopentecostalismo, muitas práticas duvidosas e, por que não dizer suspeitas, foram inseridas na igreja cristã. Temos agora na hierarquia da igreja, no corpo de líderes, apóstolos, paipóstolos e até patriarcas. Nossa, mas a Bíblia nos respalda em relação a isso? É isso que nós vamos ver. Milagres são feitos em várias igrejas. Cura, libertação, restauração de lares, e tudo isso é bíblico. Tudo isso provém de Deus. Mas quais são os meios que essas igrejas utilizam para que esses milagres sejam alcançados? Será que esses milagres são verdadeiros? São originais? São legítimos? Vou citar alguns exemplos de objetos que, vamos dizer, objetos de sortilégio que são utilizados na igreja, objetos místicos, objetos esotéricos que são utilizados nessas igrejas para que, por meio deles, os milagres sejam alcançados. Bem suspeito. A lista começa com uma tal unção de Manassés. Essa unção, segundo a denominada igreja, que nós não vamos trabalhar com nomes aqui, faz esquecer experiências negativas do passado. Por exemplo, um vício. Um ex-viciado em crack, ou então viciado em crack, ele deixa de utilizar a droga por ser ungido pela unção de Manassés. Onde está o nome de Jesus nisso? Outra pergunta. Será que esse pastor, falso profeta, esse mestre, falso mestre, já pensou em ir na Cracolândia e expulsar esse bando de demônios que tem sobre as vidas dessas pessoas que estão viciadas em crack através da unção de Manassés? Bem estranho, bem suspeito. O segundo é uma rosa ungida. A rosa ungida que quebra a maldição. Eu não vou estender muito, senão nós vamos ficar horas tratando de item a item, mas eu vou citar alguns aqui só para nós entendermos o perigo que essas igrejas trazem para a nossa fé. O terceiro é a água benta, que é uma tradição budista que foi primeiramente inserida na Igreja Católica e posterior nessas igrejas pentecostais, ou melhor, neopentecostais, que utilizam a água para trazer cura. Sal do Mar Morto. Esse sal, ele foi derramado, eu vi em uma reportagem, que ele foi derramado sobre a nave de toda a igreja, sobre o chão de toda a igreja, para que os fiéis passassem sobre o sal e fossem abençoados. Segundo essa reportagem, o pastor ungiu 50 quilos de sal. Que absurdo. Lenço ungido. Esse lenço também é uma tradição da igreja cristã, e eles se baseiam em um texto exclusivo onde o apóstolo Paulo retirava as suas vestes e através do seu lenço e aventais direcionados a outras pessoas que estavam enfermas eram curadas. Mas isso foi algo específico, no momento específico da igreja. Porque se nós nos basearmos nisso, a sombra de Pedro também curava. A Bíblia diz que Pedro andava sobre Jerusalém e ao andar, as pessoas que estavam ao alcance da sombra de Pedro e estavam enfermas eram curadas. Mas tudo isso através de Jesus. Agora vamos começar a citar textos bíblicos que mostram que essas práticas são práticas heréticas, são práticas fora do contexto da Bíblia. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o verso é de 1 a 8, onde Pedro e João estavam perto da porta formosa do templo de Salomão e ao ver um coxo, ao ver uma pessoa que não andava à porta, eles se aproximaram
E esse coxo pediu dinheiro, porque ele mendigava, ele pedia esmola. Vamos ver o texto. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, 3 horas da tarde. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. É no nome de Jesus, é através do sacrifício de Jesus. Foi Jesus, foi por Jesus, é para Jesus. O segundo texto está em João 14, 12 a 14. Jesus está ministrando aqui e ele diz que ele vai para o Pai. Ele está ministrando para os seus discípulos e ele diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras como esta e as fará maiores do que estas. Diz também: e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. No nome de Jesus. Em Marcos 16, 17 e 18, Jesus também, falando aos seus discípulos após a sua ressurreição, diz o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, disse Jesus. É no nome de Jesus. E para nós corroborarmos com isso e atribuirmos todo o poder a Jesus, ele em Mateus 28, 18 diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em Lucas 10, 19, ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, no nome de Jesus. Mais 2 textos que eu quero citar para nós finalizarmos nossa reflexão. O primeiro é conhecido como o hino cristológico, pois é acerca da vinda de Jesus e da sua soberania após o sacrifício, recebendo de volta o seu lugar de origem, o trono. E diz assim, Filipenses 2, 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus Pai, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por último, o profeta messiânico Isaías, messiânico porque foi ele o profeta que mais profetizou acerca do Messias que havia de vir, e ele veio, Jesus, diz o seguinte no capítulo de número 53, verso 4 e 5. Verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as vossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Foi por Jesus, foi graças ao sacrifício de Jesus que nós herdamos salvação, nós herdamos cura, herdamos paz, herdamos libertação.
Se hoje nós somos libertos das amarras do pecado, é por Jesus. Então, meus irmãos, não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos nos conformar com essas práticas ilegítimas que são ministradas nas igrejas protestantes no Brasil. Nós temos que nos posicionar, nós temos que confrontar essas heresias que estão instauradas, inseridas em nosso meio, para que a verdade de Deus seja expressa e manifesta. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade nos liberte dessas superstições, desse esoterismo, para que possamos servir Jesus com singeleza de coração e que possamos, em seu nome, multiplicar o amor que nos é dado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.